Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No livro de Atos dos Apóstolos, conta a história de Pedro e Cornélio, onde Deus ele mostra para Pedro uma visão de um lençol e atrás do lençol tinha vários tipos de carnes. E muitas pessoas, muitos pastores acreditam que o livro está falando sobre carne que deve ou não comer, mas na verdade o contexto não fala sobre isso. Nós veremos hoje aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, começando do versículo 1. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chamou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele estava hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer e havia mandado, já tinha se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei
que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom e teme a Deus, e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Então aqui, a partir desse momento, nós vamos começar a entender o texto. Deus, ele mostra para Pedro uma visão, algo parecido com um lençol, onde no lençol havia vários tipos de carne. E Deus, ele disse para Pedro: Pedro, mate e coma. E Pedro disse que ele nunca tinha colocado nada impuro ou imundo em sua boca, que ele nunca tinha comido nada impuro ou imundo. Mas Deus, ele estava mostrando para Pedro que todos nós somos iguais. Aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que aceita Jesus, faz parte da família. Pode ser grego, judeu, não importa. Nós começamos a entender o texto a partir deste momento, quando Cornélio, ele vai até Pedro. Quando Pedro chegou até a casa de Cornélio, Cornélio foi até ele e se ajoelhou nos seus pés e curvou a cabeça. Pedro, ele disse para Cornélio: levante-se, porque eu sou homem como você. Nós vamos entender o texto a partir desse momento. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Pedro disse para ele isso. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou imundo, de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Então aqui nós começamos a entender o texto. Como eu disse, Deus mostra a visão para Pedro e diz para ele que não devemos chamar ninguém, aquilo que ele purificou, de impuro ou imundo. E Pedro vai e diz para Cornélio, que Deus mostrou para ele que ele não pode chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. E aí Cornélio vai e diz. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa,
De repente um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente. Era o anjo de Deus que conversou com Cornélio a primeira vez. E disse Cornélio: Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então foi isso que Cornélio disse para Pedro, quando Pedro chegou na casa dele. E Pedro, usado por Deus naquele momento, pelo Espírito Santo, Pedro vai e diz a explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Entendeu agora, irmãos? Não importa, seja você grego, judeu ou romano, não importa. Deus ele vai te aceitar da maneira que você está e ele vai mudar a sua vida. Não importa quem seja você, não importa o seu passado. Deus ele quer fazer parte do seu presente para mudar o seu futuro. Irmão, entenda, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Entenda, vou marcar. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando numa cruz. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Que Deus seja louvado, e eu espero que o Espírito Santo tenha falado melhor ao seu coração. Agradeço por tudo. Até o próximo vídeo.